Oi gente, tudo bom? Eu sou a Maria Clara e esse é mais um vídeo de teoria crítica. Mas eu também vou falar nele sobre o livro que me fez me apaixonar pela fantasia de verdade, que eu li em 2019, que é um dos grandes amores da minha vida e que sai esse ano em fevereiro pela Intrínseca. Mas eu preciso ser sincera aqui agora para falar que a culpa desse vídeo realmente existir não é só do lançamento desse livro, mas é de um busto do H.P. Lovecraft e dele como um todo. Mas vocês só vão entender isso vendo o vídeo, então fica aí que é logo depois da vinheta. Particularmente falando, eu, Maria Clara, aprendi a gostar mais de fantasia e comecei a consumir mais livros do gênero em 2019. E também em 2020, com a ajuda da Gisele, da Abdução Literária e do nosso clubinho Autoras Fantásticas, onde a gente lê todo mês um livro de fantasia escrito por uma autora mulher, com a ajuda, é claro, dos membros do clubinho, que são eles que escolhem os livros indicados. Então, com esse advento do Autoras Fantásticas e com a minha vontade já de me aventurar mais na fantasia, eu passei a consumir ainda mais autores não brancos, e foi quando eu reparei que eu, na verdade, não consumia quase nenhum livro de fantasia escrito por mulher. A maioria dos livros que eu já havia lido de fantasia eram por homens, só que quanto mais fantasia eu leio, eu percebo que o gênero tá cada vez mais carente de diversidade. Pode ser pelo fato, e aqui fica minha culpa, que eu tô lendo fantasias talvez mais antigas, talvez não tão diversas assim já no plot? Pode, mas dos livros que eu fui lendo, até chegar no mote desse vídeo, né, é claro, eu via que faltava diversidade não só dos que eu ia lendo, dos que eu ia pesquisando também. Isso não quer dizer que não existam outros livros por aí que apresentam personagens de outras etnias, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas me parece ser uma regra geral que os personagens da fantasia, eles devem ser brancos e heterossexuais. Um dos fatos para isso se deve, é claro, de que a fantasia adulta mainstream é escrita em sua maioria por homens cis, brancos e héteros. Porém, na minha opinião, isso também não pode ser uma desculpa, e eu nem considero uma boa desculpa, porque se eles conseguem imaginar mundos tão maravilhosos e originais, então esse mesmo mundo pode ser enriquecido por personagens mais diversas, vocês não acham? E embora a ficção de fantasia não seja uma fuga da realidade por incluir elementos fantásticos, mesmo o fã mais apaixonado precisa reconhecer que o gênero pode ser incrivelmente desconectado da realidade de muitas maneiras. Por vivermos em um mundo dominado esmagadoramente por pessoas brancas, essa falta de diversidade é um problema generalizado na literatura adulta e jovem adulta. E eu considero que a ficção especulativa é especialmente culpada dessa representação injusta dentro de histórias e da indústria. E foi em meados de 1965, 11 anos depois da Suprema Corte dos Estados Unidos proibir escolas segregadas, que Nancy Lyric escreveu um artigo intitulado O Mundo Todo Branco em Histórias Infantis para um jornal chamado Saturday Review. A Nancy escreveu esse artigo para criticar a omissão de personagens pretos em histórias infantis. Depois que uma menina de 5 anos se questionar e questioná-la de por que todas as histórias que ela lia não tinham meninas como ela. Tá bom, Maria Clara, mas o que isso tudo tem a ver com H.P. Lovecraft e uma estátua do autor? Calma, que eu já te explico. Lá em 2014, no verão de 2014, a velha guarda da fantasia, ou seja, os autores antigos mais famosos, ficaram muito desconfortáveis com a petição iniciada para que o prêmio World Fantasy removesse o busto de H.P. Lovecraft e o substituísse por um busto de Octavia E. Butler. Mas qual o problema com H.P. Lovecraft, caso você já não saiba? Ele era um escritor extremamente racista e irresponsável. E foi a sua construção de mundo e imaginação que solidificou o seu legado na literatura mundial. Ele detalhou o seu racismo raivoso e paranoico em muitas de suas cartas, escritas e histórias. Todos os seus livros, suas obras de ficção eram extremamente povoadas com personagens racistas e uma história também extremamente misógina, onde as mulheres quase não existiam. E os defensores da estátua de Lovecraft apontam sua influência no gênero como forma de defesa. E se você parar pra pensar, realmente, né, eles não estão errados, porque, vamos lá, hoje o legado racista de escritores do passado ainda influenciam e muito novos escritores de ficção especulativa. As principais narrativas de fantasia e ficção científica
continuam centradas nas narrativas do Salvador Branco. Raramente, personagens de outras etnias são apresentados com a mesma humanidade e profundidade que os personagens brancos. De acordo com uma pesquisa feita em 2014 pela Publishers Weekly, a falta de representatividade no mercado editorial é absurda. Dos 630 entrevistados que identificaram sua etnia, 89% se descreveram como brancos ou caucasianos, 3% selecionaram asiáticos e outros 3% se indicaram hispânicos. Apenas 1% se declarou uma pessoa preta. Isso é apenas no mercado norte-americano. E nem norte-americano, porque isso englobaria o Canadá e o México, mas nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados editoriais do mundo, se não o maior. Eu posso te garantir aqui, com base na minha experiência enquanto funcionária do mercado editorial brasileiro, que essas porcentagens no Brasil vão ser infinitamente menores. Inclusive, os pesquisadores da Publishers Weekly declararam que o mundo da ficção especulativa enfrenta o mesmo dilema que o resto do mercado e os mesmos problemas. Esperar uma longa história de livros sendo criados principalmente por e para homens brancos e heterossexuais. Ou seja, a composição racial da indústria importa, e importa muito. Para os escritores que não se encaixam como heterossexuais, cis, brancos e do sexo masculino, o caminho que era difícil ficou ainda mais difícil. Mas por que o caminho para publicação se torna mais difícil para as pessoas de fora desse grupo? Porque elas têm que enfrentar empecilhos como tradução cultural, representação, microagressão, entre outros. E tipo assim, empecilhos, né? Como se não fossem desafios gigantescos. E para esses escritores ou escritoras, é impossível saber qual das verdades vai perturbar o privilégio sensível de alguns desses muitos guardiões desse caminho perverso. A escassez de funcionários diversos afeta diretamente os tipos de livros que são publicados. E isso não é só no Brasil, e isso não é só nos Estados Unidos. E isso também não é só na indústria literária. Para que essa questão seja abordada, é preciso que haja mais diversidade como um todo na indústria. Pessoas pretas têm criado obras de fantasia há anos, há mais de 40 anos pelo menos. E essas pessoas não vão deixar de produzir. Mas, vocês já pararam para se perguntar por que nós não estamos consumindo ou aplaudindo as suas obras com a mesma força que ovacionamos e consumimos pessoas brancas? E a resposta para essa pergunta pode até ser um pouco estranha para alguns, porque a ficção científica e a fantasia têm uma longa história sobre desafiar normas sociais. Escritores pioneiros como a própria Octavia Butler, e que começou a ser publicada em 1961, se eu não estou enganada, não, mentira, 1971, ela alcançou grande sucesso de crítica e de público em um gênero que eu acho que ainda é, majoritariamente dominado por homens brancos. Ou até Kit Reed, que desde 61 publica um livro ou dois por ano. Se você não conhece, o link pra descobrir as obras estão aqui embaixo, você vai gostar. Enquanto distopias e fantasias recentes alertam a população jovem sobre os problemas de depender de computadores, de governos totalitários, de guerra de classes, poucos pedem ao público para que eles realmente pensem profundamente sobre as temáticas de sexismo e racismo. É como se sexismo e racismo tivessem sido banidos da sociedade como um todo, sem contextualizar o porquê, sem divagar do porquê que foram banidos. Eles simplesmente não existem e muitas vezes não são nem mencionados ou abordados. Em 2002, inclusive, se você parar pra lembrar, alguns leitores da franquia Jogos Vorazes ficaram tão revoltados que dois personagens importantes eram pretos, não tendo, eu acho, entendido e absorvido esse fato enquanto eles liam os livros, que a jornalista Dodai Stewart escreveu um artigo pra Jezebel que já atraiu mais de 2 milhões de visualizações e mais de 2 mil comentários. E os críticos até se preocupavam que esses livros e filmes alimentassem um medo irracional nos adolescentes. Um medo irracional da tecnologia, um desgosto por governos e por formas de governo, mas histórias como essas têm sido celebradas e usadas em salas de aula de todo mundo, por causa da sua capacidade de pressionar o público a pensar sobre como eles agem e o que eles pensam e principalmente o que eles consomem. Isso não quer dizer também que eles não toquem em problemas importantes como identidade e problemas sociais. Mas à medida que a cultura popular, né, entre aspas, toma mais conhecimento e domina mais o que é considerado nerd, entre outras muitas aspas, os editores podem se tornar complacentes, pensando que alguns poucos títulos diversos já resolvem esse problema.
E não é bem assim. As editoras querem abraçar a diversidade, e a gente não pode negar isso sobre algumas delas. Mas muitas ainda enfrentam o lado empresarial, que não quer se desviar ou publicar uma história sem que ela tenha um público consumidor para aquela história comprovado. Tanto os editores quanto os escritores tendem a concordar que a representatividade se tornou muito maior hoje em dia. Mas todos nós precisamos conversar mais sobre isso e combinar que a gente ainda não chegou num nível socialmente aceitável de diversidade, seja no cinema, na TV ou na literatura. Então por que eu tô fazendo esse vídeo todo, dando todo esse contexto pra falar de Leopardo Negro e Lobo Vermelho, o lançamento da Intrínseca? Porque tudo que eu critiquei e apontei como algo que faltasse no gênero foi muito bem construído e colocado no livro de Marlon James, que, vejam bem, é um autor homem, então eu estou quebrando algumas regras desse canal pra falar desse livro aqui. Vejam como eu amo esse homem e amo esse livro. Esse livro que eu li em 2019 e tem muitas tags e essa edição capa dura maravilhosa aqui, e não só esse livro, mas o seu autor também, foi, como eu falei, onde eu realmente me apaixonei e comecei de fato a gostar de fantasia adulta. Fantasia como um todo, mas principalmente fantasia adulta. Aqueles que me conhecem sabem que quando eu era mais nova, eu era profundamente, perdidamente apaixonada por Game of Thrones. Papo de fazer primeiro evento de fã de Game of Thrones com parceria da Leia, ou Leia, não sei, em livraria por aí. Eu fiz 3 eventos de Game of Thrones com 2 amigas. A gente tinha camiseta oficial pra sortear, a gente fazia bottom oficial pra sortear. Era assim, uma doideira. Mas depois desse livro aqui, não existe mais Game of Thrones pra mim. E eu só tô fazendo esse comparativo com Game of Thrones porque o próprio Marlon James foi desse comparativo. Quando ele começou a escrever Black Leopard Red Wolf, ou Leopardo Negro Lobo Vermelho, que é o primeiro livro da trilogia Dark Star, ele disse que ele estaria escrevendo, ou que ele estava escrevendo, né, a conjugação mais certa, o Game of Thrones africano. E assim, é melhor que o Game of Thrones, então nem se compara. Mas quem é Marlon James e por que ele é tão relevante para esse vídeo? Antes de entrarmos nos questionamentos de quem é Marlon James, por que ele é tão relevante, por que esse livro é tão bom, tem um detalhe muito importante sobre a Jamaica que vocês precisam saber. Sexo entre 2 homens, e provavelmente 2 mulheres também, é ilegal na Jamaica. A lei não está mais em vigência, mas ainda é muito apoiada por grande parte da população. E Marlon James é um homem preto, gay, jamaicano. De família religiosa, Marlon acreditava estar preso num ciclo de transgressão, confissão, redenção e tentação. Enquanto ele frequentava a igreja, ele tinha visto outros frequentadores receberem exorcismos e decidiu, naquela altura da sua vida, que ele precisava de um também. Seu pastor o levou para uma igreja do outro lado da cidade e lá foram eles numa terça-feira de manhã. Quando ele chegou, tinha um homem e uma mulher esperando por ele numa sala que estava praticamente vazia, com apenas 2 cadeiras de madeira e 2 sacolas plásticas. Foram recitados versículos bíblicos e o Marlon, que estava traumatizado, começou a vomitar. E no final de tudo isso, com um misto de trauma e desespero, ele gritou muito alto que ele vê 2 homens transando toda vez que ele fecha os olhos pra orar. E eu não preciso nem falar o que aconteceu depois disso, né, gente? Porque é crime na Jamaica, mas ele não foi preso. Ele só foi exorcizado. Enfim. Então os exorcistas, né, tiraram o demônio da homossexualidade de dentro dele. E o Marlon conta que essas 2 pessoas da igreja falaram pra ele que viram 8 demônios dentro dele, né? E naquela hora ele tava pensando que esses 8 demônios, na cabeça dele já alterada, eram os 8 espíritos da fantasia que ele estava escrevendo, que era Leopardo Negro Lobo Vermelho. Eu tô sempre falando o nome em inglês, porque, gente, eu quero que esse livro seja lançado há tanto tempo pro Brasil que eu não me acostumei com a tradução ainda. Então, depois de um tempo ali no chão, né, passando mal, ele parou de chorar e ordenou que os demônios saíssem do seu corpo. E a mulher que tava lá segurou o rosto dele nas mãos e falou que ele finalmente estava livre, que ele estava liberto, pronto para viver a vida dele com Jesus. Por vários meses, o Marlon relata que nada de diferente aconteceu, mas que, eventualmente, ele voltou a procurar pornografia e não se sentia mais mal com isso, não se sentia mais culpado. Então ele acabou dizendo numa entrevista que assim, ó, o exorcismo funcionou. Ele só se livrou da coisa errada, que era o meu próprio preconceito, né, comigo mesmo, essa própria questão que eu tinha comigo mesmo. Então, recém-saído do exorcismo, ele continuou na sua busca, né, no seu estudo, pra escrever essa trilogia aqui, principalmente esse primeiro livro, que é, gente, juro pra vocês, gente, esse livro é meu xodó. Durante 2 anos, ele ficou pesquisando sobre a história e a mitologia africana, construindo a base para sua visão fantástica do continente, que inverteria a monolítica África inventada por nós do Ocidente. Então ele foi se baseando em épicos orais, como o épico de Sundata,
Sundiata, épico de Sundiata, que algumas pessoas acreditam ser a base do Rei Leão, embora a Disney tenha negado tudo isso e falado que Rei Leão é inspirado em Hamlet de Shakespeare. Então ele leu também contos de monstros lendários, como aquele sobre Kanyamba, uma serpente sul-africana com a cabeça de um cavalo, que causa tempestades de verão. Ele fez anotações também sobre as gramáticas das línguas africanas, para poder acrescentar cada vez mais prosa à sua história. Ele considerou brevemente fazer dessa trilogia uma série histórica, mas mudou de ideia, graças a Deus, e decidiu fazer uma história de fantasia que homenageava a diáspora africana. Leopardo Negro, Lobo Vermelho desafia a ideia de que existem linhas a serem traçadas entre literatura e ficção de gênero. Algumas editoras britânicas chegaram até a recusar publicar esse livro, dizendo que era muito ficção científica para leitores de massa e muito literária para o público de ficção científica. E o mais interessante é que esse livro, ele agrada tanto os leitores de ficção científica quanto os leitores de fantasia, quanto os leitores de literatura adulta, né? Que não são consideradas literatura de massa, como esses editores preconceituosos da Inglaterra, né? E o mais interessante também é a prosa desse livro. O próximo livro da trilogia Dark Star, e não só o próximo, né? Os outros 2 livros da trilogia, eles vão contar a mesma história do primeiro livro, sobre diferentes perspectivas. O segundo, que ele ainda está escrevendo, vai seguir a visão de uma bruxa que aparece aqui, e se eu não me engano, chama Shadow Witch, Night Devil. Mas o terceiro ainda é um segredo. Ao final da trilogia, você, ou eu, leitor, né, vai precisar decidir qual dos 3 narradores está dizendo a verdade sobre o que aconteceu. E se é que algum deles está dizendo a verdade. E esse estilo de narrativa remete à tradição africana de contar histórias, onde as narrativas e as histórias dos trapaceiros dependem muito do olho de quem vê. Além de tudo isso, é um livro que ele trata a sexualidade e a identidade de gênero como algo muito amplo, o que é de verdade. E além disso, tem toda a relação dos povos africanos, das mitologias africanas e da magia. Então tudo aqui, todos os personagens que aparecem, todos os elementos mágicos, os seres, aquela noção do homem que vira animal e do demônio que fala, são coisas tão bem feitas que, honestamente, a qualidade narrativa disso aqui é impecável, a construção de mundo disso aqui é impecável. E um detalhe bem interessante sobre esse livro é que, como todo livro de fantasia, ele tem um mapa. Mas quem fez o mapa desse livro foi o próprio Marlon James. Nenhum personagem aqui é perfeito. Todos eles são a soma do mundo em que eles vivem. É uma outra noção do que é moral ou não, né? Gente, honestamente, eu tô me enrolando pra falar porque eu sou péssima pra fazer sinopse. E se eu falar muito desse livro, eu vou dar spoiler e eu não quero. Mas é uma história apaixonante. E eu li esse livro enquanto eu ouvi o audiobook. E o narrador do audiobook em inglês, ele é impecável. Ele faz todas as vozes. E ele tem uma voz grossa. Gente, amo. E pra você que ficou imaginando como seria um filme ou uma série desse livro aqui, pode ficar tranquilo que o Michael B. Jordan, junto com a produtora dele, né, com a Warner Bros., ele comprou os direitos de Black Leopard Red Wolf e ele vai adaptar esse livro pra uma série. Não tem mais nenhuma informação sobre isso, além do fato de que ele comprou os direitos e de que vai virar uma série. Eu sei que o livro tá um pouco caro, mas muito se deve também a falta de insumos que a gente está tendo no Brasil. Não tem papelão, não tem papel, não tem plástico, não tem algodão, não tem insumo para quase nenhuma das indústrias. Então a matéria-prima tá muito cara, por isso o preço do livro, acredito eu, esteja muito caro. Além do fato de que, pela foto da pré-venda, que o link tá aqui na descrição, é um livro de alta qualidade, tá? O corte, ele é roxo, né? Eu vi que eles pintaram de roxo nas 3 coisas aqui. A capa se manteve igual e ele vai ser capa dura. Mas é um livro que tem muita diversidade dentro dele e a diversidade, ela existe porque é onde se passa a história, né? Não é igual muitos autores de fantasia, autores também, colocam personagens diversos só pra ter diversidade, né? Só pra falar que tem. Não, aqui é toda uma outra cultura que vocês vão conhecer. E é um One Voices, né? Tanto é que ele é publicado pela Riverhead Books, que é a minha editora americana favorita. Então é um homem preto, jamaicano, gay, contando uma história épica de fantasia, de alta fantasia adulta. Então esperem muito sangue, muita violência. E ele aborda até as questões políticas que tem no continente africano, sobre a violência contra os corpos femininos, de que corpos femininos não devem sentir prazer. Então ele aborda tudo isso, esse livro também, em diálogos, em passagens, em formas bem interessantes.
Foi um dos melhores livros, sem brincadeira, que eu li em 2019. Eu vou repetir isso pra quem quiser ouvir. Então eu espero que esse vídeo de teoria crítica tenha servido pra alguma coisa, não só pra panfletar esse livro. E se você conhece mais algum livro de fantasia, adulta ou infanto-juvenil, que se encaixe nos preceitos que eu falei aqui, de que eu gosto, me indica nos comentários que eu vou adorar receber uma dica de ler em seguida. Enquanto isso, talvez eu releia, né, da Clipper Red Wolf. Então, é isso, gente. Intrínseca, parabéns por esse lançamento. Tudo pra mim. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. E, mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha servido pra atacar nos pontos certos, pra poderem vocês refletirem como eu tento fazer em todos os vídeos de teoria crítica e pra também apresentar esse lançamento maravilhoso que eu gosto muito e que eu acho que todo mundo deveria ler. Qualquer coisa, me falem aqui nos comentários ou me procurem no Twitter. Eu sou @MariaClaraBruno em todas as redes sociais. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!